Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dúbita, onde você não fica com dúvidas. Curta a nossa página no Facebook, assine o nosso canal no YouTube e visitem o nosso website, que você encontra bastante material com resolução de problemas diversos a pedido de nossos alunos, nossos amigos. Eu tenho aqui uma integral para resolver que nos foi enviada por um aluno de graduação em matemática, e nós vamos mostrar como resolver esta integral utilizando os recursos do tutorial do software Maple 16, utilizando o passo a passo, onde nós pedimos para o Maple uma dica de uma regra que ele acha que deve ser aplicada, a gente decide usar ou não aquela regra e segue adiante até chegar no resultado final da integral. Uma coisa que nós poderíamos fazer seria utilizar o comando show solution, da última linha que foi digitada, que o Maple mostra para a gente toda a solução passo a passo. Inclusive aqui nessa parte da direita, as regras que foram utilizadas para a integração, para cada passo, até chegar ao resultado final. Mas o intuito desta videoaula não é mostrar o comando show solution. O intuito dessa videoaula é mostrar a solução passo a passo. Então, vamos lá. Reiniciar todo o Maple, abrir o pacote Student e definir o nosso problema aqui, a nossa integral. A gente começa pedindo uma dica. A dica, o Maple diz para a gente o que ele sugere. Então, ele está sugerindo aqui 3 trocas de variáveis. Qualquer uma das 3 vai fazer com que a gente chegue no resultado correto. Mas, como o objetivo dessa videoaula é mostrar substituição trigonométrica, eu vou utilizar esta troca de variáveis aqui, onde o x é 2 tangente de u, aqui vai ficar 4 tangente ao quadrado de u, esse 4 aqui vai poder aparecer em evidência, vai sair da raiz como 2, e aqui dentro eu vou ter 1 mais tangente ao quadrado. E 1 mais tangente ao quadrado dentro da raiz tem um resultado interessante que fica fácil de substituir. Então vamos ver, vamos aplicar a regra. Rule, qual regra? Troca de variáveis, é o change, x por 2 vezes a tangente de u. A variável u, a variável que eu quero que ele use, na nossa penúltima linha digitada. Ele aplicou a regra. Trocou aqui o x por 2 vezes tangente de u. Reparem que a raiz quadrada de tangente ao quadrado mais 1 e o x ao quadrado aqui em cima, que virou tangente ao quadrado, fez com que aparecesse aqui o termo secante ao quadrado. Olhem como o formato da integral mudou. A substituição trigonométrica dá para a gente uma pista de que no resultado da integral, provavelmente vai aparecer uma função trigonométrica. Para a gente continuar, eu vou mais uma vez pedir a dica, perguntando, Maple, o que você acha que eu devo usar? E ele diz, olha, utilize a regra constant múltiplo. Por mais que seja óbvio para a gente que esse 4 aqui, ele pode passar para o lado de fora da integral, nesse nível de utilização do Maple, se a gente não disser explicitamente para ele fazer isso, ele não faz. Então, após a dica, nós vamos usar o constant múltiplo na nossa penúltima linha e ele vai passar o 4 para fora da integral. Então, agora nós temos a integral de tangente ao quadrado vezes secante du. De novo, vamos pedir a dica. E ele sugere que nós escrevamos a tangente ao quadrado como secante ao quadrado menos 1, porque isso aqui realmente é uma identidade da trigonometria,
tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Essa identidade ela pode ser deduzida a partir daquela identidade fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se você divide tudo por cosseno, você tem seno sobre cosseno mais cosseno sobre cosseno igual a 1 sobre cosseno, de onde a gente consegue tirar essa identidade aqui. Então, o Maple está sugerindo que, para o nosso caso, utilizar essa identidade vai facilitar, porque esse tangente ao quadrado vezes secante não está muito amigável para a resolução da integral. Então, nós vamos fazer essa reescrita da tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1. Reparem, aqui não é uma troca de variáveis. Por quê? Porque a variável em questão continua sendo u. Então, esse não é um comando change, é um comando rewrite. Reescreva o quê? A tangente de u ao quadrado por secante de u ao quadrado menos 1. Onde? Na nossa penúltima equação digitada, que é a equação 5. E ele substituiu secante ao quadrado menos 1 aqui no lugar de onde estava a tangente. Mais uma vez, se nós não sabemos o que fazer, dica. E aí agora ele sugere que nós escrevamos secante ao quadrado menos 1 vezes secante por secante ao cubo menos secante. Ou seja, ele está sugerindo a aplicação da regra distributiva aqui, do secante de u vezes menos 1 e do secante de u vezes secante ao quadrado. Quer dizer, o Maple está julgando aqui, nesse momento, que escrever a integral, né, o conteúdo ali do integrando, nesse formato, vai ser mais conveniente para a resolução do que neste formato. Então, nós vamos obedecer. Rule, rewrite, né? Reescreva. Reescreva o quê? Nós vamos escrever a secante de u ao quadrado menos 1 vezes secante de u como sendo secante de u ao cubo menos secante de u. Essa é a aplicação da distributiva aqui. Nada do outro mundo. O Maple só julgou conveniente que vai ficar mais fácil resolver aplicando a distributiva. De fato, essa integral aqui tem uma cara muito mais bonitinha para ser resolvida do que essa daqui. Só que mesmo assim a gente ainda não sabe o que fazer, né? Então, vamos lá. Maple nos deu uma dica, comando hint. E ele diz para a gente aplicar a regra da soma. O que ele está querendo dizer aqui? Separar as integrais. Integrar separado o secante ao cubo e secante. Então, ele vai aplicar a integral aqui e depois aplicar a integral aqui. Então, vamos lá. Rule, sum de soma, na nossa penúltima linha. Então, agora nós temos a integral de secante ao cubo mais 4 vezes a integral de menos secante. O que será que o Maple sugere para a gente agora? Hint. Maple nos diga o que fazer. Ele está sugerindo utilizar a integração por partes, que é aquela que diz que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. E aqui no Maple, quando a gente manda o Maple utilizar a integração por partes, a gente tem que dizer quem é a primeira função e quem é a derivada da segunda função, porque o secante ao cubo é secante ao quadrado vezes secante, tá? Então, eu vou mandar ele aplicar a integração por parte, onde a primeira função é secante e a segunda função, sendo secante ao quadrado, a derivada dela, tangente. Derivada de secante ao quadrado, tangente. Né? Então, isso aqui é a forma de utilizar a integração por parte no Maple, quando a gente utiliza esse recurso. Eu tenho que dizer quem é a primeira função e quem é a derivada da segunda. Então, é o que a gente vai fazer. Rule, integração por parte, onde a primeira função
secante de u, e a segunda função, ou melhor, a derivada da segunda função é tangente de u. Onde? Na nossa penúltima equação digitada. E foi o que ele fez. Integral de u vezes v menos a integral de v du, né? De primeira e segunda função. Agora, se a gente reparar, integral de tangente ao quadrado vezes secante é conhecida, não é? Integral de tangente ao quadrado vezes secante é conhecida. Então, eu tenho a impressão que o Maple vai sugerir para a gente a aplicação da regra solve. Vamos ver. Porque o solve é a aplicação de uma integral imediata. E exatamente. Solve. Ou seja, quando ele dá essa sugestão, significa que aqui dentro, em algum lugar, existe uma integral imediata. Ou seja, uma integral daquelas que está na tabela de integrais. Se você consultar a tabela de derivadas e olhar ao contrário, você tem a tabela de integrais imediatas. Então, eu vou utilizar rule solve, ou seja, resolva aquilo que está dentro de aquilo que for uma integral imediata na nossa penúltima linha. E o tangente ao quadrado vezes secante vira secante vezes tangente. Sobramos apenas, agora nós temos apenas uma única função dentro de um integrando. Repara, o resultado está ficando cada vez mais simples. Apesar dos passos serem muitos, o resultado está ficando cada vez mais simples. Tem cada vez menos coisas dentro do integrando. Se eu perguntar a ele agora o que fazer, provavelmente ele vai me dizer para tirar esse sinal de menos daqui. Ele vai dizer, utilize o constant múltiplo. De fato, está aqui, é o que a gente vai fazer. Rule constant múltiplo da nossa penúltima equação e aquele menos vai para fora. Agora, para resolver a integral de secante, que será que o Maple vai sugerir para a gente? Como resolver a integral de secante? Não é uma integral tão simples. Fiz uma bobagem. Agora, corrigindo, ele está sugerindo reescrever a secante como secante ao quadrado mais secante vezes tangente sobre secante mais tangente. De fato, se a gente simplificar isso daqui, a gente vai achar a própria secante. E o Maple está julgando que escrever a secante nesse formato aqui vai facilitar a integração. Então, nós não vamos pensar duas vezes. Isso aqui é aquele famoso truque safado que só o professor conhece, agora virou o truque safado que só o Maple conhece. Só o Maple sabia que essa reescrita vai facilitar. Pessoalmente, se eu fosse resolver à mão, eu iria tentar resolver de outro jeito. Mas, como o Maple está sugerindo dessa maneira, vamos respeitar aqui. O nosso software algébrico. Tangente de U sobre secante mais tangente. Secante de U mais tangente de U. Isso vai ser feito onde? Na nossa penúltima equação. Então, foi feita a troca. Secante virou isso aqui. Agora fica a pergunta, né? Em que isso ajudou? A gente vai descobrir quando pedir a dica. Quando pedir a dica, ele diz pra gente, olha, troca agora a variável secante mais tangente por uma variável que ele está sugerindo chamar de U1. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou chamar de T. Não muita diferença assim. Change T igual secante de U mais tangente de U. Na variável T. Onde? Na nossa penúltima expressão. Voilá, ou quase voilá.
Com essa troca de variáveis, nós agora temos a nossa única integral é de 1 sobre t dt, que a gente sabe que é neperiano do módulo de t. Mas, para mandar o Maple resolver isso via os comandos que ele conhece, vamos pedir a dica. E aí, na dica, ele vai sugerir utilizar a regra da potência, a regra power, porque aqui é uma integral de t elevado a menos 1 dt. Então, o que ele chama de regra da potência vai resolver esta integral aqui, colocando um neperiano de t. Então, vamos lá. Rule power, regra da potência, e aqui. Agora, nós chegamos a um ponto que não tem mais nenhuma integral aqui, não tem nenhum conteúdo dentro de integrando. Só que ainda não é resposta. Por quê? Porque não está em função de x, está em função de u e de t. Então, nós temos que desfazer as trocas de variáveis. Rule, para desfazer a troca de variáveis, a gente utiliza a regra revert. Se a gente pedisse a dica e ele ia sugerir revert da nossa última expressão, ele vai trocar agora o t por secante de u, tangente de u. Ainda não temos a resposta, porque ainda está tudo em função de u. E nós queremos em função de x. Então, nós vamos aplicar agora a última regra, revert, para tirar tudo que está em função de u e colocar em função de x. Lembrando, qual é a substituição que ele vai desfazer? Essa aqui. Nós mandamos ele trocar x por 2 vezes tangente. Quando eu mando reverter, o que ele vai fazer é desfazer essa substituição e está aqui o resultado. Fica aqui o nosso agradecimento ao nosso amigo, aluno, que mandou essa integral para que a gente pudesse destrinchar aqui no Maple 16 e mostrar a resolução passo a passo. Esperamos de coração que tenha sido útil, né? Que seja útil não só a ele e a outros alunos. E continue nos mandando dúvidas pelo e-mail ilustrandas@gmail.com. Assinem o nosso canal no YouTube, curtam nossa página no Facebook e visitem o site dubita.com.br. Um abraço a todos e até a próxima.